Oi? Eu queria gravar um vídeo comparando os 3 meses, o que eu pensava antes e o que eu penso agora. Quando eu tava no Brasil, eu achava que eu ia chegar aqui e ia ser desvalorizada por ser brasileira, ou que as pessoas iam me olhar com cara torta, né? Assim, posso dizer que na grande maioria das vezes isso não aconteceu. Sempre tem uma pessoa idiota onde quer que você esteja, no teu trabalho, na tua vida, na tua casa. Infelizmente, gente idiota tem em todo lugar. Mas posso dizer que daqui 1% dos americanos foram idiotas, assim, apontar, ai, não quero conversar com essa daí. Nunca senti isso na pele, sabe? É uma coisa mais segregada, assim, tipo... Eles não vão querer conversar com você se você não conseguir sustentar uma conversa, basicamente é isso. Então é nível de inglês. Eles não têm essa coisa, você é brasileira, não tô afim de falar com você. É aquela coisa de paciência, se você não fala nada com nada, ninguém vai querer ficar conversando com você. Uma hora a pessoa cansa e sai fora, né? Então aqui não é diferente. Mas eu achava que isso seria muito mais pesado antes de vir pra cá, e na verdade não é. Eles me tratam muito bem, com muito respeito, eles são muito queridos, são muito educados. Deixa eu ver, eles têm um jeito mais sério de ser, mais fechado, né? Então, eles acham brasileiros divertidos, eles dão muita risada com a gente, eles acham muito engraçadas as expressões brasileiras que a gente usa, às vezes. Tem uma expressão, inclusive, que até hoje eu não achei como traduzir pra eles. Se alguém puder me ajudar, fico muito agradecida, tá? Que é cara de pau. Como explicar isso pro americano, meu pai? Porque você vai falar que beleza, o rosto é feito de madeira. Mas sabe quando não sei. Se vocês conseguirem pensar num jeito em inglês de eu explicar isso, coloca aí embaixo, por favor. Eu vou ficar muito feliz. E eu vou pôr em prática e eu filmo ainda como que isso aconteceu. Bom, no grande geral foi isso. Eu pensava também que quando eu fosse pra alguma festa, pra alguma balada, e, sei lá, eu fosse falar pra algum homem, olha, eu sou brasileira, que eles iam me olhar com segundas intenções, assim, tipo, brasileira, ou seja, é uma qualquer, é uma da vida. Eu tinha muito medo disso acontecer, da imagem que eles tivessem, de repente, aqui do Brasil, de que essa imagem fosse distorcida. E isso nunca aconteceu. Pelo contrário, falei que eu era brasileira, ficaram super curiosos e queriam conversar. E parece que você brilha. Você fala que você é brasileira, você está com purpurina. Não sei. Mas, assim, sempre com muito respeito, com... não sei. Resumindo, brasileiro igual simpatia para eles. Com relação aos professores, eu imaginava que seria muito diferente, eu imaginava que eles seriam muito rígidos, ou que eles seriam muito bravos, não sei. Eu imaginei um contexto totalmente diferente, tinha muito medo de não acompanhar as aulas, e o que eu queria falar pra vocês é, quem tá se inscrevendo no Ciências Sem Fronteiras e tem esse medo, vem quicando, que é um sucesso, sabe? Não tem como você estar aqui, você fazer toda a tua parte e você não conseguir acompanhar a aula. Eles mandam para você o material antes, para você se preparar, pedem exercícios para serem resolvidos antes, e você vai chegar na aula já com uma base. Então, não tem como você ficar fora do contexto, a não ser que você não faça o teu homework, que é a tua parte. Aí sim você vai ficar fora do contexto. Tirando isso, não tem como mesmo. E assim, em 3 meses, no primeiro mês, muita coisa às vezes eu não entendia, porque muita palavra diferente. E então nem sempre eu entendia completamente tudo que eles estavam falando. Mas eu levantava a mão e perguntava. Ou se eu tivesse vergonha, eu segurava o professor no final da aula, ou marcava um horário com ele para ir lá conversar sobre isso. Então, eu utilizei dos recursos que eu tinha e deu muito certo. E hoje eu consigo entender 100% da aula. Tem momentos que eu até esqueço que eu tô nos Estados Unidos, porque ele tá falando em inglês,
Mas você tá entendendo tudo, você tá respondendo e tá indo tão automático que é a mesma coisa. Você não sente diferença. É como se você estivesse aí no Brasil sentadinho ouvindo tudo em português. Então, tudo é uma questão de costume. No primeiro mês é o mais suado, o segundo também. O terceiro mês eu senti que houve uma adaptação muito maior da minha parte e eu me sinto hoje muito mais confortável com a língua inglesa. Antes eu fugia de conversas pequenas. As conversas pequenas eram sempre as piores. Do tipo, você tá no elevador, alguém para e fala Hi, how are you? Blá, 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 blá. E aí a pessoa sempre ia falar alguma coisa que eu não fazia a menor ideia do que ela tava falando. E eu ia ficar perdida, e aí eu ia perguntar, ela ia explicar e eu ia entender menos ainda. Agora não, eu não fujo de nenhuma. E tá no elevador comigo, perdeu o Playboy, vai conversar. Então, eu aproveito cada oportunidade dessa e se eu não entender o que a pessoa fala agora, eu vou perguntar e ela vai me falar e eu vou entender. Isso significa não que meu inglês tá maravilhoso ou tá perfeito, não é isso. Mas significa que meu vocabulário ele tá muito maior de palavras. Eu sei um leque de palavras, o significado delas. Enfim, tenho mais palavras no meu dicionário na cabeça do que eu tinha quando eu cheguei. E isso facilita muito a vida. Então, e última coisa, a gente sempre pensa, eu pelo menos pus uma expectativa muito grande, que quando eu estivesse aqui com 3 meses eu ia estar completamente fluente e, nossa, não ia ter um erro de gramática, ia estar falando igual nativa, aquela maravilha. E na prática não é assim. Não é porque eu não me esforcei, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que a gente pensa sobre aprender língua, que na verdade não condiz com nenhuma realidade. Essa semana um professor meu trouxe um artigo de um PhD em linguística e ele estava falando exatamente sobre isso, sobre o aprendizado de língua estrangeira. Que você só consegue aprender completamente quando você imerge completamente na cultura e isso requer aí no mínimo uns 8 meses. Então a expectativa que eu coloquei, ela foi totalmente irreal. Não era possível eu completar tudo isso em 3 meses. Mas hoje eu olho para os meus 3 meses e eu estou muito realizada. Eu sei que eu fiz tudo o que tinha ao meu poder para aprender. Acho que eu evolui muito mais do que eu esperava. E o meu conceito de fluência, ele mudou também. Quando eu estava no Brasil, ser fluente é o que eu tô sendo agora. Mas, na verdade, isso não é nem perto da fluência. Fluência é muito mais embaixo o buraco. Então, um dia eu chego lá, mas tô no caminho. Importante não desistir. E para quem tá tentando, tá querendo vir, pode vir que você vai conseguir acompanhar as aulas, se esse é teu maior medo. Você vai passar muita vergonha, vai ter que meter a cara em muita coisa, mas você dá conta. Outra coisa, os teus professores, sempre tem um professor, ou pelo menos o coordenador da tua universidade que já fez intercâmbio. E eles já fizeram intercâmbio muito provavelmente num período que não tinha todos os recursos que nós temos hoje. Google, aplicativo no celular, sei lá, qualquer coisa, Siri na Apple, enfim. Não existiam todos esses recursos e eles deram conta, então a gente vai dar conta também. Então pode vir que vai ser um sucesso, não precisam ficar com medo disso, tá bom? Ó, beijo pra vocês, até mais, tchau!